Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gênesis capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 3. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Israel, para quem não lembra, Jacó. O homem que lutou com um anjo e venceu. Um homem que era filho do homem mais próspero da terra. O filho da promessa, Isaque. Que era neto do pai da fé. Daquele que começou o ministério de fé na terra. Nós estamos falando de uma linhagem aqui completamente incomum. Nós estamos falando de pessoas que foram escolhidas por Deus para serem chamadas de patriarcas. Tudo começou a partir da paternidade deles. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. E Jacó, um dos patriarcas, agora chamado Israel, porque lutou com um anjo, prevaleceu, e Deus falou, já não te chamará Jacó, agora você é chamado príncipe de Deus, Israel. Esse homem estava preferindo um dos filhos, dos 12 que tinha. E você sabe, para quem tem filho aqui, que isso é muito complicado, esse negócio de preferir um filho. Porque você certamente vai ferir emocionalmente os outros, você vai criar complexos nos outros. Quem está me entendendo? E apesar de ser um grande homem de Deus, apesar de ser um filho de promessa, apesar de ser um príncipe de Deus, ele publicamente preferia mais um do que outros. E isso gerou um problema emocional na família. Uma das coisas, para quem me acompanha muito, é que eu falo muito de inteligência emocional. Porque eu descobri, apanhando da vida, estudando a palavra, vivendo tudo que eu vivi, superando situações, estudando academicamente, eu cheguei à conclusão que tudo que você faz depende de como andam as suas emoções. Dinheiro, vai gastar tudo, pode dar 1 milhão que você vai quebrar. Em 1 ano você acaba com dinheiro se não tiver as emoções no lugar. Relacionamento, você pode namorar. Quem é que está solteiro? Levanta a mão, só os solteiros desesperados mesmo. Quantos? 1, 2. Ali temos uma, estamos desesperados. Amém? Muito desesperado, irmão. Tem as duas. Irmão, quem está solteiro, mas quer casar e crê que Deus vai fazer um milagre? Levanta a mão. Aí, ó. Fica com a mão levantada. Quer casar? Só quem quer casar. Se você não quer, não levanta a mão. Minha oração é forte demais. Deus me usa forte na palavra profética. Deixe sua mão levantada se você quer casar. Quero casar, pastor. Levanta a mão. Pronto, vamos resolver. Você ali casa com ela ali, ela casa com ele ali. Peraí, não baixa não. Estou resolvendo o problema de vocês. Querido, você está encalhado até hoje, não casou, você acha que vai... Deixa eu resolver, é mais fácil. Escolheu, está encalhado aí. Deus mostrando desde o início, né? E, na verdade, sua vida sentimental não vai para frente se as suas emoções não estiverem no lugar. Espiritual, eu falo algo que escandaliza os crentes. Adoro. Eu falo o seguinte, a vida emocional é muito mais importante do que a vida espiritual. Aí todo mundo, não, pastor, aí passou do limite, para mim já deu. É mesmo. Então, vamos te dar um exemplo aqui. Eu posso ser o homem mais espiritual do mundo, o maior profeta que Deus já levantou na terra. Eu posso ser o semi-Jesus, de tão parecido com ele. Se eu te ferir emocionalmente, se eu virar a cara para você, se um dia eu falar algo que você não gosta, eu posso ser profeta, posso ser o que for que você não me escuta mais. Tudo que eu faço, mentiroso, isso aí é... Quando você está ferido com alguém, a tua espiritualidade para com aquela pessoa. Pegou? As tuas emoções, ela comanda isso. Quando você está mal emocionalmente, está se sentindo traído, está se sentindo... Aí você fica um pouco mais espiritual. Igual o Jonas na barriga do peixe. Começou, Deus... O mesmo Jonas estava falando que ia para... Eu vou para Tarse. Eu vou fugir da presença do Senhor. Caiu na barriga do peixe e já começou a orar espiritual. Verei Jerusalém. A gente é assim. Na terra, em terra firme, a gente discute com Deus. Na barriga do peixe, a gente fica clamando por Ele.
Então, se a tua vida emocional não estiver em ordem, muita coisa não vai para frente. Ontem eu estava ministrando lá em Orlando, na Flórida, e expliquei aquele caso da mulher cananeia. A mulher Ciro-fenícia, em algumas outras versões, é chamada. Jesus está andando, ela fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim, não. Não, mas você não está entendendo, a minha filha está muito endemoniada. E Jesus fez silêncio pela segunda vez. E ela continuou, por favor, vai lá aos discípulos, pede para ele. E os discípulos falaram, Jesus, atende a mulher. Ele falou assim, eu não posso, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Ou seja, declarou claramente a missão dele. Eu não vim para quem é de fora, ela é Ciro-fenícia, ela é cananeia, eu não vou atendê-la. Só posso atender os filhos de Israel. Excluiu. Você imagina chegar no domingo, eu queria falar com o pastor que eu estou com um problema. Irmão, infelizmente eu não tenho agenda para o irmão. O irmão é brasileiro? Não, eu sou argentino. Aí que o pastor fala, 2027 eu tenho, eu lembrei agora. A verdade é que você ficaria muito chateado. Eu vou sair da igreja, porque você não pode entrar na agenda da semana do pastor. Aquela mulher não entrou na agenda da vida de Jesus. E continua insistindo. Enquanto você desiste no primeiro não, tem gente que vai até o fim. Não vou desistir. Não vou parar. Até que Jesus já não estava mais rejeitando, já não estava mais ficando em silêncio, agora ele humilhou. Olha, por favor, se humilhou, se jogou na terra, falou, por favor, tem misericórdia de mim. Ele falou assim, você acha que eu vou tirar pão da mesa dos meus filhos e jogar para os cachorrinhos? Aquela mulher se humilhou ainda mais baixo do que o mais baixo. Falou, Senhor, mas até os cachorrinhos precisam comer da migalha que cai da mesa dos filhos. Jesus olhou para ela e falou assim, meu Deus, nem em Israel encontrei isso. Grande a tua fé. Seja feito conforme tudo você está desejando. Ou seja, a mulher sendo colocada de lado, Jesus fazendo silêncio. Às vezes o irmão não falou contigo num dia do culto, você já está se achando. Aí bota no Facebook, hashtag tem gente se achando. O próprio Jesus fez silêncio com ela, não atendeu. Depois falou, olha, desculpa, não tenho tempo na agenda para você, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Depois falou, quer saber, eu não vou tirar pão da mesa dos meus filhos e jogar para o cachorrinho 1 milhão de vezes. Ainda assim ela continuou se humilhando mais ainda. Falou, mas eu não vou sair daqui sem receber a minha bênção. Eu não vou sair daqui sem receber o que eu vim buscar. Se fosse por causa de mim, eu até desistia, mas é a minha filha, eu não vou largar. Eu preciso comer, nem que seja uma migalha, eu só saio daqui alimentada. E Jesus viu fé nela. Agora, essa fé, na verdade, é a evolução de uma vida emocional estável. Porque ela estava desesperada. Mas quando estava sendo humilhada, em vez de fazer o que qualquer desesperado, que está com umas emoções fora do lugar, faz, então não quero saber. Fica aí você que eu vou virar macumbeiro. Em vez de xingar, em vez de dar voadora no diácono. Aqui não tem isso, mas tem igreja que tem diácono levando voadora. O irmão nervoso. Está terrível. Cuidado com os diáconos ali, os diáconos estão ali atrás. Porque pessoas que não têm esse domínio emocional no dia ruim, no dia mal, no dia da escuridão, no dia que dá errado, no dia que toma um não, no dia que é humilhado, revela quem realmente eles são. Você não mostra quem você é domingo na igreja, levantando a mão que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Aqui nós somos naturalmente levados em paz a fazer a mesma coisa que todos estão fazendo. E você pode achar um absurdo, por exemplo, alguém cair no poder de Deus. Você acha um absurdo até todo mundo começar a cair. Depois o teu cérebro acostuma com aquela informação. Normal. Se joga. Bora. Eu quero ver no dia da adversidade. É no dia que não tem ninguém do teu lado. No dia que não tem esses graus comparativos. Você fala, eu tenho fé que vai tudo dar certo. O irmão está do teu lado, o pastor está pregando. É no dia normal, no dia comum, que você está lá no teu trabalho, na tua luta do dia a dia, que alguém te humilha, bota o dedo na tua cara, fecha a porta, diz não, inventa história sobre você. Nesse dia você vai revelar quem é você de verdade. Você não é esse crente bonito que vem domingo na igreja, você é o que faz no dia difícil. E esse dia chegou para várias pessoas na Bíblia, Jonas, Moisés, José.
A história de José, na minha opinião, é uma das histórias, se não for a mais profunda e bonita. Eu choro muito pouco. Minha esposa até hoje me condena praticamente porque eu não chorei no casamento. Esse dia eu estava vendo, alguma coisa eu estava vendo, comecei a chorar, falei assim, tá chorando por quê? O filme, não chorou no casamento, 12 anos atrás. Não chorou no casamento e está chorando no filminho. Falei, Jesus, se eu pudesse voltar atrás, eu ia com aquele colírio, Senhor. Jogava areia no olho, fazia qualquer coisa, porque eu estou há 12 anos escutando essa. Não posso chorar mais em público. Mas a história de José me faz chorar. A forma como ele conduziu a vida, primeiro que a história de José é a história de todo mundo aqui hoje. Quando ele tem seus primeiros filhos, ele fala assim, por que você está botando o nome desse filho? Ele fala assim, porque Deus me fez prosperar em terra estrangeira. A história de José é a tua história. Deus vai fazer você prosperar em terra estrangeira. E diz assim, Israel, Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram. E não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Queridos, quando os irmãos perceberam que o amor do pai era maior por José do que por eles, eles começaram a odiar José. Tem gente que é odiado porque foi muito amado. Tem gente que recebe tanto amor de Deus. Tem gente que a graça de Deus é tão forte sobre a vida dela que quem está do lado, irmãos que estão do lado, começam a odiar essa pessoa. As maiores perseguições que eu passei na vida, não agora, graças a Deus, mas no passado, vieram de irmãos. Gente que adorava comigo, que cantava, de pastores. Porque quando eles veem que Deus, por algum motivo, está te amando mais, está te servindo mais, está te colocando mais, eles não se conformam com isso. E se você quer ser muito amado por Deus, você tem que ser preparado emocionalmente para enfrentar o ódio das pessoas. Se você realmente for um filho preferido do papai, for alguém... Na verdade, Deus, ele tem uma frase até do meu irmão que diz, Deus não tem favoritos, ele tem íntimos. Aí por causa da intimidade que você tem com Deus, parece que você é preferido, mas não é que você é preferido, é que você é mais próximo. É que você chega mais. É que você tem as chaves que abrem a porta do coração de Deus. Mas as pessoas, ao perceberem isso, esse amor diferente, começam a te odiar. Porque elas gostariam de estar onde você está chegando. E como elas não têm preparo emocional, elas não sabem lidar com isso. Às vezes são homens e mulheres de Deus, mas não sabem lidar com a competição, com a comparação, não sabem lidar com isso e acabam te perseguindo, te humilhando, falando de você. E José sonhou um sonho, versículo 5. E José sonhou um sonho. E contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Aí pronto. Se você for amado por Deus e ainda tiver um sonho, e ainda tiver visão de futuro, saber o que Deus vai fazer contigo lá na frente, aí se prepara. Porque é armadilha. Uma das maiores provas de que ser amado e sonhar ao mesmo tempo dá em confusão. Passou muito por essa cidade aqui, amanhã é o dia dele, o feriado dele. Martin Luther King. Amado por Deus, amado pelas pessoas. Um homem começou a fazer a diferença. Aí, uns começam a gostar, muitos começam a odiar. Tacar pedra na casa, mandar prender, perseguir. Mas teve um dia que ele chegou e falou assim, I have a dream. Aí pronto. Aí se armou uma armadilha para a vida dele. Porque quem não sonha, odeia quem anda sonhando. Por isso que você comete um erro muito grande quando compartilha teus sonhos com quem não sonha. Porque eles vão fazer armadilhas para frear o que você chama de sonho.
Eles vão fazer de tudo para que isso não vá para frente. Não é porque eles estão endemoniados, não. É porque eles não são felizes. Quem não é feliz tem tempo para perturbar e infernizar a vida das pessoas. Agora, você nunca vai ver um irmão, uma irmã, um homem, uma mulher que são felizes, tendo tempo para perturbar alguém, para infernizar a vida de alguém, para falar mal dos outros. Às vezes vem falar mal de mim para as pessoas e falam, gente, peraí, não dá. Eu estou muito ocupado, sou feliz com a minha esposa, sou feliz com meus filhos, sou feliz com o meu ministério. Não tenho tempo para escutar a fofoca dos outros. Tem mais, mesmo que a fofoca chegue, toda a fofoca morre no ouvido de um sábio. Se entrar aqui, daqui não vai sair. O fofoqueiro fica desnorteado quando chega no nome de Deus. Ele não sabe para onde ir quando tenta levar uma informação e cai em você, que tem sabedoria para bloquear toda arma, toda armadilha contra um outro irmão. Mas eu vou continuar. Já está dando vontade de orar já. Meu Deus. José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos e eles o odiaram ainda mais. E agora José tinha que carregar esse ódio profundo dos seus irmãos, que o levou a ser vendido. José era o filho preferido, era aquele filho que comia o filé mignon e vestia com a melhor roupa. De um dia para o outro, ele deixou de ser um filhinho de papai e virou um escravo em terra estrangeira. Existem pessoas que são mandadas em terra estrangeira ou vão para uma terra estrangeira por um sonho. Outros vão fruto de uma armadilha de invejosos. Outros vão pela perseguição de pessoas. Não importa se aconteceu contigo um ou outro. Ambos estão nos planos de Deus. Se José não fosse vendido pelos irmãos, Deus encontraria uma outra forma de mandá-lo ao Egito. Porque tem lugares para certos homens e mulheres de Deus que na própria terra não funciona. Quando Deus quis usar Abraão, teve que tirar ele do conforto de Ur dos Caldeus. Ali estava sua segurança emocional, sua segurança financeira, seu pai estava ali, tudo estava ali. Mas Deus falou, sai. Jesus estava em Nazaré, tentou fazer alguma coisa, falou assim, não dá. Um profeta não tem honra na sua própria casa. E não pôde fazer ali muitos milagres, diz a Bíblia. Quando Deus planeja usar alguém, Ele seleciona essas pessoas e envia para lugares onde o que eles falam será reconhecido. Porque a lei da desvantagem para Deus conta muito. A maioria de vocês chegou aqui em desvantagem. Para Deus isso é maravilhoso. Porque quando você está por cima, está na vantagem, o nome dele não é tão glorificado quando você conta uma vitória. Quando você chega aqui, arrebentado, casamento está indo embora, está tudo pensando em desistir, dinheiro já não tem, as coisas estão dando errado, Deus vem e faz um milagre na tua vida, só Ele mesmo leva a glória. Não tem ninguém que tem coragem de dividir essa glória. E aí, começa um problema para José. Ele vai para o Egito como escravo, tendo que viver todas as humilhações, todas as perseguições de um escravo. Não podendo mais comer o que ele comia, nem dormir na hora que ele queria dormir, mas agora ele estava ali para trabalhar de empregado para outros. Passando todo tipo de problema, passando todo tipo de humilhação. Só que é o seguinte, você nunca vai ver José reclamando do que estava passando. Jó também passou pelo que passou e não reclamou. Porque a reclamação é o maior ladrão de energia espiritual e energia do ser humano. Você nunca vai ver alguém que realmente vai prosperar em Deus reclamando. Está debaixo de neve, vez quando está falando frio. Gente, que coisa maravilhosa, eu nunca vi. Eu acho que vou até surfar na neve hoje. Tem gente que usa o que todo mundo reclama para aproveitar o dia. E tem gente que insiste em ficar, que chato, está frio, está calor, está não sei o quê. Todo dia tem uma reclamação. Irmão, o culto está chato hoje, né? O louvor está meio frio. A pessoa fica o dia todo falando mal dos outros, vendo novela, vendo não sei o quê. Chega aqui quase igual o Satanás e quer sentir fogo no louvor. Agora passa o dia orando, está lá no trabalho, está glorificando, está orando em línguas, está falando, está lendo a Bíblia. Você vai chegar aqui já girando. Já vai chegar aqui soltando fogo, pentecostal. Sabe que eu sou da Assembleia, né, pastor? Eu estou me segurando aqui para não... Eu estou me segurando, Jesus, não deixa eu sapatear.
E nesse sonho de José, versículo 6, ele disse, rogo-vos, me escutem, olha o que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e o meu feixe se levantava e ficava em pé, e os vossos feixes estavam em pé, mas se curvavam e faziam reverência ao meu feixe. Deus mostrou para ele, quando ele era adolescente, que ele iria governar. O instinto, o propósito, o DNA de José era de governo, assim como o de Moisés era de libertador. Cada um de vocês nasceu com um DNA, com um propósito específico para fazer algo na terra. E você só vai prosperar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto você não descobrir isso e botar todas as tuas fichas, toda a tua energia nisso, você vai só ficar dando volta, trabalhando para os outros. Vai ficar só se cansando. Porque o segredo de prosperar em Deus, em todas as áreas de prosperidade aqui, não é só dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. Essa prosperidade você só encontra quando está fazendo exatamente aquilo que nasceu para fazer. E José sabia que ia governar. O problema é que no outro dia ele estava sendo levado como escravo para a terra estrangeira, tendo que trabalhar em coisas que não queria. Trabalhava só para poder comer e dormir. Aliás, uma das maiores definições de escravidão é aquele que trabalha para poder comer e dormir. Gente que trabalha o mês todo. No dia 1 recebe, paga o aluguel para dormir, faz as compras para comer. Dia 2 já volta a trabalhar para o mês todo para fazer a mesma coisa no final do mês. O nome disso é escravidão. José estava exatamente nessa situação. Quando ele achou que as coisas estavam melhorando, foi quando ele foi trabalhar na casa de Potifar e ele começou a governar a casa de Potifar. Repare que quem nasceu com um DNA para alguma coisa, quem nasceu com um instinto, com um chamado, com um propósito, é o que eu chamo num dos livros meus de ideia central permanente, a ideia central que rege a tua vida. Quando você descobre isso, não importa em que lugar você esteja, isso está manifestando. Ele chega na casa de Potifar como escravo e a Bíblia diz que ele governou toda a casa de Potifar. Porque os problemas da tua vida, na verdade, são treinamentos divinos para as próximas fases. José não estava vendo, eu estou aqui sofrendo na casa de Potifar. Não, estou aqui aprendendo como se administra uma casa, porque um dia eu vou administrar uma nação. Em vez de você reclamar do trabalho que está, o que você está aprendendo com essa oportunidade que Deus te deu? Em vez de você reclamar do problema disso e daquilo, o que você pode fazer para que ninguém mais passe por isso que você está passando? Você pode usar o problema atual para sofrer ou para crescer, é uma decisão. Tem gente que pega a situação que foi e fala assim, obrigado, Senhor, por essa dificuldade, porque agora eu aprendi, jamais, nem eu nem meus filhos vão passar por isso. Eu já sei como se faz. Mas tem gente que fica, estou sofrendo. Não é só neném que está sofrendo, não. Todo mundo está. Se você se acha o maior sofredor do mundo, deixa eu chamar um irmão por vez para dar um testemunho aqui, que todo mundo vai chorar com o testemunho de todo mundo. Todo mundo aqui tem uma história triste, não é só o neném, não. Tem gente, mas aqui a minha história é mais triste. Não é, não. Esse vitimismo tem que sair de você. Essa mentalidade de sobrevivente tem que sair de você. Sabe por quê? Uma das combinações mais poderosas que eu encontrei no mundo, eu viajo muito, é um sangue brasileiro com um espírito divino. O brasileiro ele tem, por natureza, a capacidade de se adaptar, de ir para cima. O brasileiro, como a gente diz lá, né, não desiste nunca. Isso é uma força que Deus deu para o brasileiro. Quando se junta com o Espírito de Deus, meu irmão, por isso que eu quero afirmar nessa noite, você tem muito mais para dar para os Estados Unidos do que os Estados Unidos têm para dar para você. É você que vai contribuir com isso aqui. Está na tua mão. E José, quando achou que estava melhorando, que agora estava usando uma roupinha melhor, era escravo, mas agora era governador de uma casa. Estava usando uma roupinha melhor, estava comendo melhor. Quando ele acha que as coisas estão melhorando, vem uma tentação. A mulher de Potifar, vocês conhecem bem a história, vem tentando ele com o tempo, até que uma vez consegue uma armadilha perfeita. Ele está sozinho em casa, ela também, ela tenta rapidamente seduzi-lo, deitar com ele. E ele foge. Você tem fração de segundos
para tomar uma decisão numa situação como essa. Então, a decisão de fração de segundos não é uma decisão pensada, é uma decisão cerebral, ou seja, ele já estava na cabeça. Que aconteça o que acontecer, ele não vai cair. A decisão pensada é aquela que você tem um tempo, né? Você vai para ali, pensa, faço, não faço. Se for de Deus, eu vou tirar aqui na caixinha da promessa e vai ter uma resposta. E Davi caiu com Batseba. É de Deus. Tem irmão assim. Uma mistura de feiticeiro com o irmão do ciclo de oração. José, ele já sabia que o destino dele era um só, era governo. E ele não trocava nenhuma proposta pelo propósito de governar. Quem aceita propostas não descobriu o seu propósito. Ele já sabia para onde estava indo, ninguém iria confundi-lo, as propostas vinham e ele negava. Por melhor que fosse. Ele podia ter pensado, gente, agora eu já cheguei até aqui, já não estou mais apanhando que nem escravo lá fora, já não estou comendo melhor, é melhor deitar com essa mulher, ninguém vai saber disso, porque errado é ela, né? O escândalo é para ela, eu sou só um escravo. Melhor me deitar com ela, que pelo menos Deus vai entender minha situação, Deus vai saber o porquê eu estou. Deus conhece o meu coração. Meu Deus. Quem já mandou essa? Só eu? Eu já mandei. Várias vezes. Você sabe que vai fazer um negócio errado, mas fala, Deus conhece o meu coração. É o religioso pedindo para ir para o inferno mais rápido. Ele não fez isso, não. Ele saiu correndo ao ponto que suas roupas ficaram na mão da mulher, que inventou uma mentira para jogar ele na prisão. Deus vai te levantar de uma tal maneira que para falarem mal de você vão ter que mentir. Deus vai fazer algo tão profundo, tão forte. Vão ver o amor de Deus tão forte na tua vida, na tua casa, que para falarem algo de você vão ter que inventar. E como a mentira não subsiste, fique tranquilo. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E ele é mandado para a prisão. E quando chega na prisão, se ele não tivesse esse domínio, esse governo emocional, se ele não tivesse governo sobre si próprio, ele não conseguiria fazer as coisas tremendas que definiram o destino dele naquela prisão. Inteligência emocional, para você entender, biblicamente, nada mais é do que o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. E quem não domina a si mesmo não pode governar mais nada. Se você não governa suas emoções, não governa o que você fala, não governa seu dinheiro, não governa você, como é que você vai governar uma empresa? Como é que você vai governar a igreja de Deus? Como você vai governar pessoas? Não existe isso. É um princípio básico. É por isso que muitas vezes você está pedindo coisa a Deus, ele não te dá primeiro, ele está querendo te ensinar o governo, o domínio próprio. Primeiro ele quer colocar o fruto do Espírito, porque lá em cima, no topo da montanha, não dá tempo a você pensar. As decisões são muito rápidas, tudo acontece de uma forma muito poderosa. E se você tem essas emoções que tem aí, lá no topo da montanha, você é o primeiro a cair. Uma vez nós fomos esquiar no Chile. E aí, bota corrente no pneu do ônibus, do micro-ônibus, que vai subir na montanha com a gente, e horas para subir, aí chega depois de uma certa etapa, você tem que começar a escalar mesmo, aí a gente estava com as crianças, e bota casaco, e vai com aquele negócio, vai subindo, aquela dificuldade, eu estava quase morrendo. Quando eu chego lá em cima, falei, e agora? Moço, é isso aqui. Falei, varão, quando eu chamo alguém de varão, irmão, estou nas últimas. Ó, depois de varão é só amado. Quando eu chamo amado é que eu já vou matar a pessoa naquele segundo. É segundos antes do ataque. Amado. Falei, varão, para que a gente subiu aqui? Ele falou assim, aqui é o topo da montanha, todo mundo paga para vir aqui. Falei, aqui está mais frio do que lá embaixo. Não dá para ver nada, uma ventania, tudo branco, aquela neve, não vê nada, botava um óculos escuro para tentar ver alguma coisa, e aí passa 2 minutos, falei, amém, né? Amém, igreja? Vamos descer? Sabe o que eu descobri naquele dia? Que estar no topo da montanha é muito mais difícil do que o caminho até lá. Você acha difícil, estou subindo para a escada do sucesso, na escada para ser vencedor na vida, quando chega lá, o que é difícil mesmo? Que qualquer coisa que você faz toma uma proporção muito maior. Os ventos são muito mais fortes.
O ar é rarefeito, você respira com mais dificuldade. Então, cuidado com o que você está pedindo, que às vezes você não está preparado para ir. Por isso que Deus vai, através dos problemas da vida, que Ele vê como treinamento, Ele está te preparando para as fases. Para você ir amadurecendo aos poucos, ao ponto de um dia estar preparado para estar no topo da montanha e glorificar o nome dEle. Não envergonhar, glorificar. Porque tem gente que chegou para envergonhar. Você não é um deles. Deus vai te levantar nessa geração, mas para glorificar o nome dEle, onde Ele te levantar. E aí José está naquela prisão, e podia, como qualquer um que não tem domínio próprio, falar, que Deus é esse que eu sirvo? Que a primeira coisa que a gente faz é brigar com Deus. É impressionante o ser humano. Se Deus existisse, eu não estaria nessa prisão, eu não pequei, não fiz nada, foi aquela endemoniada, aquela pombagira. E agora eu estou aqui na prisão, estava melhorando de vida, estava fazendo a corrente das 7 semanas, estava obedecendo o pastor, estava tudo certo. E agora estou na prisão. Você não vê José murmurando, porque ele estava economizando energia emocional e espiritual para o que vinha para o futuro. A murmuração rouba completamente a tua energia e descaracteriza a tua fé. Ele sabia para onde estava indo. Se você for no futuro 20, 30 anos, ver tudo que Deus vai fazer na tua vida no futuro e voltar para cá, nada mais de hoje te preocupa. Você já viu o que vai acontecer lá na frente? Gente, você não soube. Descobriram que um diagnóstico em você. Ah, tá. Eu já vi o futuro. Isso é só para me fazer crescer na fé. Quem já colocou os olhos no futuro já não se preocupa com os probleminhas do presente. José era um desses homens que, porque tinha sonho é ver o futuro. Porque ele tinha um sonho, ninguém freava ele. O sonho é o único anestésico contra as dores da vida. José apanhava, era caluniado, foi preso, continuava andando. Ficava cheio de dor, Jesus me salva. Não, ele não sentia igual todo mundo sente, porque o sonho anestesia a pessoa. Já viu uma pessoa apaixonada andando na rua? Está apaixonada. Aí alguém vem, bum, bate nele, ele opa, desculpa, irmão, desculpa. Ele pede desculpa pro cara que bateu. Ele nem sente. Você vê a história do próprio Martin Luther King. Ele tinha um sonho, como o próprio discurso fala. Você nunca vai ver ele reclamando, dizendo que está ruim, porque o sonho anestesiava quando a casa dele era apedrejada. O sonho anestesiava a vida dele quando os filhos eram injustiçados. Ele estava anestesiado, porque quem tem um sonho está anestesiado contra as dores dessa vida. E ele continuou avançando. Naquela prisão, em vez de de estar reclamando, ele estava se conectando com pessoas. A Bíblia diz que naquela prisão, ele virou o chefe dos carcereiros e o carcereiro maior confiava a chave com ele. Ou seja, como o dom dele era de governar, onde ele chegava, ele governava. Ele não estava preocupado com o trono, ele sabia que em qualquer lugar que ele chegasse, o DNA divino dele, o propósito de vida dele iria se manifestar. Então ele está falando, por que Deus não me levanta logo? Deus já te levantou, começa a manifestar isso onde você está. Onde você está é um treinamento para níveis maiores. Até que José conheceu um copeiro naquela prisão. Existem 4 coisas que definem o teu destino. 4 coisas que decretam para onde você vai. Primeiro, as decisões que você toma. Eu costumo falar que o seu futuro ele não é escrito pelas orações de domingo, mas pelas decisões de segunda-feira. No domingo você vem, ora, com fé. Segunda faz uma coisa que cancela tudo que recebeu. As decisões que você toma têm um poder de fortalecer o teu livre-arbítrio. Então você precisa entender que às vezes você está endividado e Deus não pode fazer nada por você, não porque Ele não é poderoso, é porque foi livre-arbítrio. Ele não quebra o teu livre-arbítrio. Você decidiu entrar e gastar mais do que ganha. Pronto. Estourar o teu cartão de crédito, não adianta fazer a campanha. Foi você que decidiu. Ele falou, o que eu tenho a ver com isso? A coisa mais fácil é quando o diabo faz algo na tua vida. Que debaixo de uma ordem de Deus, ele é expulso em nome de Jesus. Você vem no altar, acabou o teu problema. O problema é quando o que você está vivendo, você criou com as tuas decisões. E aí o mundo espiritual fica paralisado, que é a tua decisão. A segunda coisa que muda o teu destino são as palavras que você declara.
Tem gente que tem sempre uma palavra de bênção, tem gente que tem sempre uma palavra de murmuração, de maldição. Muita gente ferida, porque escutou dos pais: você é burro, você não serve para nada, você não vai ser ninguém, você é igual fulano. Palavras que foram dando destino àquela criança. E quando eles cresceram, viraram aquilo mesmo. Cresceram cheios de crenças limitantes, falando: eu não posso, eu não devo, isso não é para mim. Que escutaram dos próprios pais e de outras pessoas próximas isso. As nossas palavras podem afundar ou levantar alguém. Um tempo atrás, eu estava escrevendo um livro 12 dias para atualizar a sua vida, ainda estava muito concentrado, com prazo apertado na editora, e eu vi minha filha chegando da escola. Naquela época ela estava terminando a alfabetização, e ela passou meio cabisbaixa. Filhos não falam com palavras, e sim com gestos. Se você não prestar atenção na linguagem corporal do teu filho, você perde muita informação. E eu vi que ela estava diferente. Eu falei: filha, parei um projeto importante. Nada é mais importante que a tua família. Eu parei um projeto importante para cuidar de algo ainda mais importante. E filha, vem cá, o que houve contigo? Não, nada não, pai. E olhou para baixo. Outro sinal corporal de que as coisas estão mal. Eu falei: filha, fala para o papai, o que houve? Não, nada não. Só não quero mais ir para a escola nunca mais. Só isso. Se nós não temos inteligência emocional, educação nas áreas das emoções, eu ia reagir como muitos dos pais. Quê? Você tem 6 anos, tinha 6 anos, 5 para 6 anos na época. Você é uma criança, não sabe o que está falando? Você vai para a escola, quem manda sou eu, quem está trabalhando para pagar essa escola sou eu. Está pensando que o quê? Quando você crescer e pagar suas contas, tu decide o que faz, mas aqui em casa quem manda sou eu. Só que naquela hora ela não está precisando de um show de autoridade. Ela está precisando de afirmação, de abraço, entender quem ela é. Eu falei: o que houve, filha? Ela falou: pai, a professora chamou todo mundo para escrever no quadro. Eu fui a única que não conseguiu escrever a frase toda, e todo mundo começou a rir de mim. Então eu peguei ela, coloquei na mesa da sala, para ela ficar maior do que eu. Falei: filha, olha para mim. Isso vai acontecer muitas vezes ainda. Porque às vezes a gente quer poupar nossos filhos do inevitável. Ah, papai está aqui para te proteger. Mentira, você não vai estar sempre com ele. Olha, isso é porque eles são tudo bobo, tudo ignorante, filho. Olha, você que... Filha, vai acontecer muitas vezes. Até hoje, quando o papai erra, rindo do papai. Mas você não pode se guiar pelo que os outros estão achando, e sim do que Deus já declarou sobre a tua vida. Sabe por que você está em cima dessa mesa, filha? Porque você vai mais longe do que eu. Você vai muito mais rápido do que o papai. Você vai ter sempre eu do seu lado, mamãe. Você vai ter Deus do teu lado contigo. E não importa o que falam contra você, você precisa saber quem é você. E já é suficiente. E começamos a chorar, ela me abraçou. Não durou nem 10 minutos para eu colocar as emoções dela no lugar. Tem gente que usa 1 minuto para descolocar tudo. Eu coloquei as emoções dela no lugar. Ela tem que saber que ela tem pai espiritual, pai natural, que tem gente que cuida dela, que não é um risinho de escárnio que vai tirar as emoções dela do lugar. Que ela tem que se fortalecer em Deus, se fortalecer emocionalmente para isso não abater. Por isso que hoje nós temos muitos adultos dentro da igreja que são crianças emocionais criando problema para todo mundo. Se você hoje for tentar emprego em grandes empresas multinacionais, eu moro num lugar onde as maiores multinacionais americanas e europeias estão instaladas. E uma pesquisa que a gente fez para um livro que a gente está escrevendo, a gente chegou à conclusão que os CEOs, os headhunters que contratam os CEOs das multinacionais, eles declaram que hoje em dia o mercado quer boas pessoas ao invés de bons currículos. Porque a pessoa tem 2 doutorados, mas inferniza a vida de todo mundo. Então eles estão abrindo mão do doutorado. Portanto, que a pessoa seja uma boa pessoa, não vai criar problema para ninguém. Vai se colocar no lugar das pessoas, vai ajudar todo mundo a concluir suas tarefas, vai ser um bom comunicador. As pessoas estão preferindo boas pessoas. Então, aquilo que você fala acaba decretando o teu futuro. Não, vai dar tudo certo. Não, você não entendeu. Vai dar. Segunda-feira é a última chance. Então, faltam 3 horas, vai dar tudo certo. Da tua boca não pode sair palavras para denegrir, para acabar, para amaldiçoar. A tua boca declara futuro, declara destino. As decisões que você toma, as palavras que você fala, as pessoas que você se conecta. Aqui eu venho em José. Você é fruto
Você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Você é a média das pessoas que convivem e dos livros que lê. É por isso que tem gente se vestindo igual Harry Potter. O irmão que está ali atrás. Está lendo muito. Nós somos a média disso. Esse dia eu estava dando um curso para pastor e falei, pastor, vem aqui na frente. Qual é o seu maior problema hoje? Ele falou, meu querido, meu maior problema hoje é financeiro. Está difícil, tanto na vida pessoal quanto no ministério, etc, etc. Qual é o último livro que o senhor leu? Ele falou, Nas Asas do Espírito Santo. Eu falei, lindo livro, só que não tem nada a ver com o seu problema. O nome disso é incoerência. É você buscar uma informação que não vai resolver a tua situação. E quando nós andamos com as pessoas certas, isso se alinha. A gente sabe o que tem que ler, o que pode fazer, o que não pode. Pessoas que já chegaram onde a gente não chegou. Pessoas que podem nos aconselhar para a gente remir o tempo, não errar no que eles já erraram, etc, etc. Aí olha o que José fez. Em vez de estar reclamando, em vez de estar falando mal de todo mundo, em vez de estar falando, fui injustiçado, eu quero justiça. Ele estava criando um relacionamento, montando uma networking, uma rede de contatos. Quando aquele copeiro sai da prisão, surge um problema no Egito. Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Então aquele copeiro que já tinha sido preso pelo rei, que tinha pouco tempo para estar diante dele, falou assim, eu conheço um homem que interpreta sonhos, que pode resolver teu problema. Era um risco muito grande para o copeiro. Ele já tinha sido preso, se ele erra ali, vai dançar de vez. Você sabe o que é networking de verdade? Contatos divinos? Não é ter muita gente no teu WhatsApp, na tua lista telefônica. E sim pessoas que arriscam a cabeça diante de reis para mencionar o teu nome. Pessoas que estão dispostas a te colocar em conversas estratégicas, onde as coisas vão começar a acontecer para você. Isso são contatos divinos. E José, em vez de estar reclamando, economizou seu tempo para aumentar seu relacionamento, sua rede de contatos. E um desses contatos tirou ele da prisão. José entra na presença de Faraó. Esse é o mesmo José que foi vendido, traído, escravizado, injustiçado, preso. Esse mesmo José entra na presença de Faraó. E dessa vez ele não sairia da presença do Faraó sem ser coroado governador. Chegou o dia da vitória. Chegou o dia da bênção, chegou o dia da remissão. Chegou o dia que todos iam reconhecer que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Chegou o dia da grande bênção. Para alguns que não estão com a emoção no lugar, seria o dia da vingança. O dia que meus inimigos vão ver o que Deus fez. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Meu Deus. Estão editando essa música, espero. Eu acho que vão dar uma editada. Em vez de chegar o dia da vingança, chegou o dia dele manifestar o propósito dele. E para você manifestar o teu propósito, você vai ter que perdoar todo mundo que te feriu. Porque você vai entender que cada perseguição, cada piso, você estava na lâmpada, se com a mão levantar pedindo de ajuda, a pessoa falou assim, afunda, morre. Você vai entender que cada pisada dessa, cada palavra contrária, cada escárnio, foram escadas que estavam sendo construídas para te levar no topo. Foram o impulso que você precisava para te colocar na sala com reis. Você vai entender, você vai ressignificar essas dores. Você vai entender que isso não foi para te derrubar, e sim para construir a maturidade que você tem hoje. E quando José assume o governo, adivinha quem vem pegar comida na mão dele? Você tem que entender que a história de José é a tua história. Quem mais zombou, quem mais pisou, quem vendeu, vai precisar comer na tua mão. Só que não vai comer para você botar no Facebook. Aí, ó, olha como é que Deus honra seus servos aqui, ó, dando comida. Se você vem aqui, me dá um abraço, sou eu, José. E os irmãos se desesperaram, falam, meu Deus, ele vai matar a gente. Não, não, não. Não fiquem com medo. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra.
foi você que me mandou embora lá da empresa. Não foi você que me traiu naquela situação. Não foi você que fez tal coisa. Deus me enviou adiante de vocês, porque senão hoje vocês não teriam comida. Em toda a terra eu era o único capacitado por Deus para dar e alimentar uma geração inteira. Agora presta atenção. Eu não sei que horas que eu comecei. Até meia-noite? Não? O pastor que falou, né? Deu uma olhada para o pastor Misael e falou assim, é isso mesmo, varão? Ah, agora entendi, ali tá contando, ótimo. Temos 80 minutos, irmãos, pelo meus cálculos. Amém. Tira aqueles 2 pontinhos e joga para cá, por favor. Olha isso, que eu vou entrar na pregação agora. A introdução foi uma bênção. Mas a pregação é a seguinte. Quando chega o dia da vitória, é nesse dia que você vai mostrar se você amadureceu ou não, se você é um homem ou uma mulher de Deus ou não. O homem não é provado quando está mal. A Bíblia diz, o homem é provado pelos louvores que recebe. Assim como o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Não tem como Deus provar um homem que está destruído financeiramente, está com um filho doente. Ele vai fazer qualquer coisa para acabar com essa situação. Deus não prova o que está arrebentado. É quem está por cima. Agora vamos ver o coração dele. É aquele tapinha nas costas. É quando você está bombando. E Deus falou, vamos ver quem é ele de verdade agora. E José mostrou quem ele era a ele. Eu sou aquele que tem um coração como Deus teria. Vou perdoar os inimigos, vou dar de comer. Porque a Bíblia diz, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas na tua cabeça e serás chamado filho do Deus vivo. Tem gente que fala assim, todos nós somos filhos de Deus. Mentira. É filho de Deus quem perdoa o inimigo. Dá de comer e dá de beber para ele. Esses são os filhos de Deus. Então você tem que entender, quando você começa a chamar filho de Deus, vai vir a prova se você é filho de Deus. É aquele cara que te feriu, aquela pessoa que falou mal de você, quem mais mandou indireto, quem mais duvidou, vai precisar da sua ajuda. Mas a chave da mensagem não está nisso. Está em que ele passou por tudo isso, para ele sozinho administrar as finanças do maior governo da época, que era o egípcio. Toda a ciência, inteligência, finanças, tudo estava no Egito. A fome veio sobre toda a terra e alguém tinha que administrar aquilo. E alguém que estava na prisão, um presidiário, de um dia para o outro, deixou de ser escravo e virou governador da maior riqueza que existia. Tem gente que abriu mão de governar as riquezas por causa de uma briguinha do passado. Por causa de uma indiretinha no Facebook, porque não colocou sua vida emocional em ordem, porque quando alguém pisou, vou desistir, se o fulano pisou em mim, todo mundo vai pisar. Porque você não aguentou os problemas, que na verdade são treinamentos, você nunca chega na etapa do governo. Mas o principal é que José não chegou lá porque ele tinha só sabedoria, ou porque ele formou uma boa networking. Ele chegou lá porque Deus era com ele. A Bíblia diz que Faraó colocou os olhos nele e falou assim, quem melhor do que você para governar todo o Egito, visto de que Deus tem sido contigo? Se Deus é com você, aí você agora pode começar a fazer a sua parte. Se Deus ainda não é com você, não adianta fazer nada. Primeiro busque a presença dele para ele vir para o seu lado. Tem muita gente usando todas as técnicas naturais, mas Deus não está com ele, nada dá certo. Tem muita gente que tem Deus, mas não quer também fazer a sua parte natural, e as coisas também não andam. Chegou uma hora de nós unirmos a fé e a inteligência e manifestarmos o poder de Deus nessa terra, para que as coisas realmente comecem a acontecer. As riquezas vão vir para você administrar. Ele tinha um espírito de governo, DNA de governo. Passou pelas provas e venceu. Ele chegou onde tinha que chegar. Se conectou com as pessoas certas. Não abriu a boca para reclamar. Tomou decisões certas. A decisão, deito quando não deito. Não vou deitar com a mulher. Pronto, decisão certa. Falo mal ou não falo? Estou aqui não vou falar. Com quem eu me conecto? Se conectou com o copeiro, com o fulano, as pessoas. O seu destino ele é traçado por essas coisas. Quem você se conecta, o que você fala, as decisões que você toma e, por último, a fé que você pratica. O Senhor era com ele. Todo mundo vai ver quem é o seu Deus, para onde você direciona a sua fé. Todo mundo tem fé. Agora, para onde você direciona a tua fé que é o problema. Para quem você envia a sua crença
é que é o problema. Tem gente que está servindo um Deus, mas é o Deus que você criou na tua cabeça, não é o Deus da Bíblia. Porque tem crente que serve um Deus que não está na Bíblia. São coisas que ele criou na cabeça dele. Somente a instrução da palavra quebra os falsos deuses que nós criamos na mente. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque a história de José é a tua história. Você vai prosperar em terra estrangeira. Você vai alimentar quem te feriu, vai alimentar quem duvidou, mas não para contar as vantagens que agora... Não. Você vai chorar, vai abraçar nele e falar assim, que bom. Não foram vocês, foi Deus. José pega a melhor terra do Egito, a terra de Gósen, e dá para o seu pai e para os seus irmãos. Ele dá o melhor para quem feriu. Isso mostra que o nível de inteligência emocional dele era muito maior do que pessoas comuns. A capacidade de governar suas emoções era muito maior do que as pessoas comuns. A fé que ele tinha no sonho que ele teve era muito maior. Tem gente que tem um sonho, mas morre rápido. Quanta fé você tem depositado nos sonhos que Deus colocou no teu coração? Eu estou aqui nesse altar hoje porque eu tenho um sonho. E estou perseguindo. Treinar X milhares de líderes no mundo. Levar fé e inteligência para a nossa geração. Mudar a mentalidade do povo brasileiro. Eu tenho algumas missões para cumprir. Então eu não estou aqui por um convite, eu não estou aqui por uma oportunidade, por uma proposta. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito, o DNA que Deus colocou em mim. E eu quero declarar e profetizar isso na tua vida. Você nunca mais vai perder um dia da tua vida fazendo aquilo que você não era para fazer. Você nunca mais vai perder um dia da tua vida sem dormir porque não perdoou quem tem que perdoar. Muitos de vocês estão em dores. Dores porque o documento não sai. Dores porque não pode ver pessoas queridas que está há muito tempo sem ver. Dores porque veio para ganhar dinheiro e não está ganhando. Dores e confusões mentais. Muitos de vocês estão em profundas confusões mentais. Vem para a igreja, não porque está acreditando em Deus de verdade, mas porque é o único lugar que está esclarecendo. E você precisa conhecer o Deus que esclarece, não só o esclarecimento. Chegou um tempo das coisas mudarem na nossa vida, para os nossos frutos mudarem também. Como o pastor Saulo falou aqui, você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. 2018 não é ano de fazer a mesma coisa. É ano de começar a entrar no sobrenatural com os princípios bíblicos. É um ano de começar a produzir para Deus como você nunca fez antes. Os teus frutos vão ser vistos por todo mundo e todos vão reconhecer que você realmente é o Filho de Deus. As tuas dores serão para ser usadas como testemunho, não como história de tristeza. As tuas perdas e frustrações vão ser usadas como força e não como humilhação. Prepare-se que um novo tempo está vindo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo que você está fazendo. É um novo tempo de Deus para a tua vida, é um novo tempo de Deus para o teu ministério. Você fala, eu não tenho ministério, eu estou aqui só de passagem. Meu filho, você não sabe o que você está falando. Você vai ser usado em nações da terra. Você vai ser usado nos 4 cantos dos Estados Unidos. Alguns vão regressar para a sua nação para abençoar aquele país. Você é um escolhido, você é um chamado. Não existe coincidência no reino de Deus. Não existe coincidência. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou, ponto. Você é escolhido. Você vai ter, se não tem, vai ter um sonho. Você vai saber lidar com essas dores da vida. Todo mundo passa. Mas estão me invejando, normal. Estão me perseguindo. Até que fim começou. Sem perseguição não tem promoção. Você imagina se Saul não tivesse perseguido Davi? Ele seria general para o resto da vida. Ele era pastorzinho de ovelha, agora é general, tá bom pra caramba. Tenho dinheiro, casei com a filha do rei, sou general, tá bom, irmão. O time tá ganhando, não se mexe. Tá lá em Eclesiastes, não é isso? O irmão chegou para mim esse dia e falou assim, pastor, tô bonito aquele versículo na Bíblia. Eu falei, irmão, aquele mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Meu Deus. Que igreja você é, irmão? Ah, eu sou lá de Atlanta, da MSBN. É forte! Que isso, gente?
A verdade é que está chegando um novo tempo sobre a tua casa, a tua família. Eu não sei qual é a tua situação, eu só sei que Deus permite isso para fazer você crescer. Porque o teu DNA será exposto nos próximos dias. As pessoas vão ver para que você nasceu. As pessoas vão entender o porquê você está aqui. Nada acontece fora da vontade de Deus. Você pode ter vindo como um escravo, como José entrou no Egito como escravo e terminou como governador. Você pode ter vindo por um sonho, como Martin Luther King e outros começaram muitas coisas por um sonho, como José começou com um sonho. Eu só sei de uma coisa, o final é o governo. O final é administrar o que Deus vai confiar nas tuas mãos. Administrar o que Deus vai confiar nas tuas mãos, financeiramente, emocionalmente, ministerialmente. Você vai administrar tudo isso. É um novo tempo. É um novo tempo. 2018 começa trazendo muita esperança, muitas oportunidades, não perca nenhuma delas.